Fala, eu sou o Rafa da Start Grana. Se você tem dificuldade para guardar dinheiro, esse vídeo é perfeito para você. Como criar o hábito de poupar grana? Vou falar rapidamente sobre formação de hábito. O hábito basicamente é aquilo que você faz com frequência, com constância, sem utilizar um esforço de pensamento. É quando você automatiza uma tarefa. Escovar os dentes é um hábito. Deitar na cama e dormir é um hábito, além de ser uma necessidade. Tomar banho é um hábito. Tudo que você faz todos os dias acaba se tornando um hábito. Um grande exemplo para ilustrar isso que eu estou querendo explicar é o semáforo ou sinaleira, não sei como chama na sua cidade, sinal. Quando você passa a rua, cruza ele e às vezes, provavelmente, acho que todo mundo já teve isso, falou: "Nossa, eu passei e eu não olhei para o semáforo". Por quê? Porque nós não precisamos estar consciente dessa tarefa. Nós passamos pela rua e a gente sabe que, de alguma forma, o sinal estava aberto. Nosso cérebro, nossa retina, ela viu aquela cor, ela interpretou e ela só tomou decisão de continuar acelerando ou de frear. Não é uma tarefa que você precisa focar atenção nela. Isso é um hábito. Você não, você gera o menor esforço possível para você executar essa tarefa. E para você ter esse hábito de poupar dinheiro, você precisa fazer isso, você precisa automatizar esse processo de guardar dinheiro. E como que você pode fazer isso? Eu vou passar aqui algumas formas para te ajudar. Então, a primeira delas, que é da formação de um hábito, a gente tem uma regra chamada 2 minutos para formar o hábito. Você faz um cálculo de esforço muito grande, por exemplo, para ir para academia ou para ler um livro. Não vou ler um livro, eu tô com o livro aqui, O Investidor de Bom Senso. Eu não vou ler 20 páginas porque é muito difícil ler 20 páginas. Então leia por 2 minutos. Você vai sentar, vai começar a ler. Provavelmente você vai ler por mais tempo. Por quê? Porque o teu cálculo de esforço inicial foi muito baixo. Um primeiro passo para você que quer começar a guardar dinheiro, você tem que começar pequeno, mas começar a guardar. Isso quer dizer que você vai guardar qualquer valor que seja. Eu vou guardar R$ 2 por mês, você precisa ter a consciência que você tem que guardar esse valor, não importa o valor que seja. Tenho dívida, Rafa, guarda um valor. Começa pequenininho, o valor que seja, R$ 1 por dia, no fim do mês você tem R$ 30. Ao fim do ano você tem 360. Começa pequeno, porque a gente precisa formar o hábito. Aqui a gente não está falando em enriquecimento. Boa parte dos vídeos do canal eu falo sobre enriquecer, como você ter mais dinheiro, como você ter uma renda melhor. Aqui é como você criar o hábito. Você precisa começar ele de uma forma bastante pequena para não ser um grande esforço. Porém, você não pode se acomodar com essa técnica. Aos poucos você vai ter que aumentar esse valor. Para você começar a fazer isso, melhor forma de você fazer é automatizar um valor para você guardar todos os meses. Basicamente é você pegar, definir um Pix direto para uma corretora ou um valor que toda vez que caia na sua conta você deposita ele, retira, coloca alguma caixinha, seja o que for, mas você precisa retirar esse dinheiro do seu campo de visão. Eu quando comecei a poupar, a guardar dinheiro, eu ganhava muito dinheiro, mas eu gastava muito. Eu comecei a chamar de dinheiro morto. Defini X valor, nem recordo, mas vamos colocar aqui como exemplo, R$ 1.000. Eu recebia meu salário, eu ia no banco, sacava o dinheiro, pegava esses R$ 1.000 e guardava no meu guarda-roupa. Porque eu sabia que se eu deixasse dentro da conta, dentro do banco, eu ia utilizar esse valor, porque eu ia ter necessidade. Então eu criei uma trava para eu não utilizar esse valor, eu deixava ele guardado dentro do meu guarda-roupa. E aqui o importante é que você entenda que para criar o hábito, a ideia não é ter rendimento, esquece o rendimento. O rendimento é outra situação. Daqui a algum tempo a gente vai trabalhar no rendimento. Por enquanto a gente precisa do hábito. Você automatizar esse processo e não utilizar esse dinheiro depois que você transferiu ele, depois que você guardou ele, é o primeiro passo e é o objetivo que a gente tem que ter aqui. Depois a gente vai aumentando esse valor, mas de início a gente precisa guardar esse valor. Por isso que as pessoas fazem consórcio, porque o consórcio é um boleto. Eu já dei esse exemplo aqui. Imagina que você tem todos os meses um boleto para pagar e o boleto é para você mesmo. Você paga conta para todo mundo, menos para você. Já reparou nisso? Você dá o seu dinheiro para diaristas, dá seu dinheiro
pra moça que faz a manicure lá, faz a tua unha, você dá dinheiro no posto de gasolina, dá dinheiro no supermercado, dá dinheiro para o gerente do banco, dá dinheiro para o gestor, para o assessor, para todo mundo. E aí chega no fim do mês, na hora de pegar o dinheiro para você, você fala: "Opa, acabou". Tem que inverter essa roda. Recebeu o dinheiro, pega, paga o seu boleto, não precisa ser um boleto, se quiser, para simular, para pôr na tua mente, para entrar na cabeça, faz um boleto, gera esse boleto numa outra conta, numa corretora, vai na lotérica e paga. Pronto, paguei. Esse dinheiro eu gastei, não utilizo mais. Por que você faz isso quando você paga para os outros, por que não faz quando paga para você? Defina um objetivo claro para motivar o hábito. Aqui é um pouco difícil, mas ao mesmo tempo é fácil. Só que a gente precisa fazer um exercício de você pensar lá na frente. Eu vou dar o exemplo aqui que aconteceu comigo quando eu comecei a fazer academia. Eu tenho 1,87 m, eu sempre tive muita dificuldade para engordar. Eu tenho extrema dificuldade, inclusive eu tô com o meu MES, eu tô aqui com ele. Eu tinha 66 quilos com 1,87 m, ou seja, eu sempre fui extremamente magro. Quando eu comecei a fazer academia, eu já fiz algumas vezes, parava, fazia, parava, eu não tinha constância. O meu foco, o meu objetivo final era ganhar peso. Então, eu tinha o objetivo inicialmente de ganhar 10 quilos, que era de sair de 66 e ir para 76. A minha motivação foi essa. Eu não tinha nenhuma outra motivação. Quando eu pensava em não ir para academia, eu ia porque eu sabia que eu precisava cumprir a minha meta. Digamos assim que eu entrei numa paranoia tão grande que isso é ao extremo. E aí também eu já comentei aqui sobre o desafio 75 Days Hard, todo o processo mental comportamental que a gente tem. Talvez no início para você seja um pouco pesado fazer isso, mas você precisa visualizar o ganho que você vai ter lá na frente. E eu consegui visualizar isso de uma forma muito clara. Eu tinha uma meta, 10 quilos. A partir do momento que eu tive essa meta, todo dia que eu pensava em falhar e não ir para academia, eu ia porque eu precisava atingir a minha meta. Como que eu fiz isso? Aí a gente chegou lá na meta final, que é o seu objetivo. Só que para eu conseguir criar esse hábito, a primeira coisa que eu fiz, eu ia de manhã para academia, eu acordava e vestia a minha roupa de academia. E eu faço isso todos os dias. Inclusive, ontem foi um dia que eu quase falhei academia. Eu quase não fui. Faz acho que uns 2 anos que eu não deixo de ir. Na verdade, acho que faz mais, faz uns 3 anos que eu não deixo de ir para academia porque eu não estou com vontade. Eu só falho quando eu viajo, fico impossibilitado de ir por questão de tempo, ou porque eu tô com alguma doença, alguma dor que eu não consiga, como eu tava com meu ombro, e aí o médico disse que eu tinha que ficar 5 dias sem ir para academia. Eu acabei não indo. Então eu não falto à academia. Para eu não faltar à academia, eu acordo e visto a minha roupa de academia. Ontem, quando eu pensei em falhar, eu estava com o tênis de academia, eu estava com a roupa de academia, eu ia ter que trocar a roupa. Se eu trocasse a roupa sem ir para academia, para mim seria uma derrota. Eu ia me sentir fracassado. Para não me sentir fracassado, eu fui para academia. Você precisa ter essas travas mentais bem definidas para que você, óbvio que eu não estou falando para você sentir um fracassado, mas que você saiba, se você não cumprir aquela meta, você está fazendo algo muito errado, você está se prejudicando. Eu estou me prejudicando se eu falho na academia. É a mesma coisa que serve para os investimentos. Você tem que ter essa automação nos seus investimentos, nos seus aportes. E você tem que ter esse objetivo bem claro do que você quer. Pode ser uma meta financeira, um valor fechado, pode ser um carro que você queira comprar, pode ser um terreno, uma casa, qualquer coisa, um valor que você queira dar para o teu filho, uma viagem, mas você precisa ter essa meta muito bem clara, porque você vai trabalhar para essa meta. Pode ser uma melhoria que eu quero ter na minha vida, pode ser um futuro melhor. Você tem que imaginar como vai ser você daqui 10 anos usufruindo do dinheiro que você está aportando todos os meses. Qual que vai ser a recompensa que você vai ganhar? Quando você imagina como você vai ser lá na frente, é mais fácil você adotar, você manter a constância nesse início. Evite gastar por impulso, controle pequenas despesas. Dentro da Start Grana eu tenho uma aula que eu falo sobre a tabela Coca-Cola. Eu coloco essa tabela, acho que tem algum vídeo aqui no canal que eu já mostrei a tabela Coca-Cola. Eu coloco os pequenos gastos que a pessoa faz, vou até fazer uma conta aqui.
Deixa eu pegar minha calculadora. A pessoa que todo dia no restaurante, quando ela vai almoçar lá com os amigos, com os colegas, ela compra um chocolatinho de 3,50 ou um House, alguma coisa assim, gasta 3,50. 3,50 vezes 22, que é a média de trabalho no mês, vezes 11, gasta R$ 847 com um chocolatinho. Vamos fazer a própria Coca-Cola, que você toma uma garrafinha, gasta R$ 8 vezes 22 vezes 11, porque um mês você está de férias, você gasta R$ 1.936. Então, esses pequenos gastos que são invisíveis, no montante, eles vão fazer um valor significativo caso você queira criar esse hábito de poupar dinheiro, poupar grana e não esteja conseguindo fazer. Se você tem uma renda grande, se você tem um patrimônio, talvez isso não sirva para você. Você já passou desse momento de ter mais dinheiro. Mas pode ser que você tenha outros tipos de gastos. Se você ganha 50, 60, 80 mil reais e não sobra dinheiro para investir, é porque você está com esse comportamento errado também. E a partir do momento que você cria esse hábito de poupar todos os meses, cria essa constância e você consegue fazer essa automatização, você, quando tiver uma situação de uma compra por impulso, você vai pensar duas vezes. Se eu comprar esse mês, o mês que vem eu não tenho dinheiro para aporte. Eu preciso pensar no Rafa do futuro, eu preciso pensar no fulano do futuro. Aí você não faz essa compra, caso esteja fora do seu orçamento. Você precisa fazer esses pequenos ajustes para conseguir sobrar o dinheiro. E conforme mais você vai aportando, mais você vai guardando, mais fácil vai se tornar isso, porque vai se tornar um hábito. Provavelmente você tem um hábito impulsivo, um hábito de compra, um hábito de gasto, que você vai trocar por um hábito de poupar, de guardar. E aí vem a próxima dica, que é acompanhar o seu progresso. Quando você vê essa motivação semana a semana, mês a mês, o seu dinheiro crescendo, o seu rendimento crescendo, desde que você tenha feito da forma correta, desde que você tenha assinado a Start Grana. Caso você não tenha assinado, a gente tem vários vídeos aqui no canal para te ajudar, e tem canal de outras pessoas. O que você não pode fazer é em canal de malandro que vai te ensinar a ganhos rápidos, porque isso não existe. Você vai ver essa evolução ao longo do tempo, isso vai te motivando. Eu costumo dizer que a partir do momento que você começa a sentir prazer em guardar dinheiro, prazer em investir. E aí vai se tornando cada vez mais fácil. É isso que o hábito faz. Lembra que eu falei no início do semáforo? Você guardar todos os meses, poupar todos os meses, é mais ou menos essa automatização do semáforo. Seu cérebro para de pensar somente em gastar, e ele sabe, quando você olha alguma coisa lá na vitrine, ele sabe, não posso, não vou fazer isso, não vou comer a mais, não vou fazer esse gasto extra, porque você automatizou essa decisão. Você começou a economizar essa decisão. Fica muito mais fácil, muito mais simples você tomar ela. No início, vai ser um pouco difícil, você vai ter que fazer alguns ajustes na sua rotina. Depois ela vai ficar cada vez mais tranquila. Isso faz parte do processo, isso vai acontecer com você. Talvez você não saiba porque você ainda não passou por esse processo. Quem já passou sabe que é dessa forma que funciona. E por fim, guardar dinheiro é rotina, não sacrifício. A gente vê até memes em redes sociais. Isso é uma das coisas que você tem que tomar cuidado também. Por favor, pelo amor de Deus, esquece um pouco essa ideia de viver nesse mundo de malandragem, esse mundo de distração, um mundo de idolatria ao álcool, idolatria à vagabundagem, idolatria à barriga de cerveja. Entra para um mundo um pouco mais saudável, um mundo que vai te trazer um benefício, um mundo que vai te transformar numa pessoa melhor. Eu já comentei aqui num vídeo, eu falava que a pessoa, ela ganha dinheiro e ela vai enriquecer, e ela vai fazer o que com o dinheiro? Não é só o dinheiro que vai nos transformar numa pessoa melhor, nós precisamos criar toda uma bagagem que a gente vai ter esse crescimento ao longo do tempo. E isso envolve estudo, envolve leitura de livro, envolve mudança de hábitos, mudança de comportamento, envolve hábitos angulares. A partir do momento que você começa a poupar, eu dei vários exemplos aqui, falei sobre alimentação, você vai ter que gastar um pouco menos com alimentação, você vai passar a se alimentar melhor, provavelmente você vai começar a frequentar uma academia, talvez começar a correr, praticar algum esporte, porque você vai ter que trocar atividades que te traziam um prazer momentâneo, passar uma tarde num shopping gastando dinheiro por uma atividade que não gasta dinheiro.
você sair correr, não vai gastar dinheiro. E aí, esse hábito angular que você vai criar guardando o dinheiro, ele vai se tornar uma rotina e vai se tornar um benefício. Quando você entender que isso é um benefício para você, ele deixa de ser um sacrifício. Por mais que tenha momentos, tenha etapas, seja dolorida dentro da Startgrana, a gente tem o acelerador de riqueza, que é uma técnica que a gente trava todas as despesas. Isso é para quem está endividado. Você trava todas as despesas, corta tudo que é supérfluo para você organizar a casa para ter um potencial de crescimento. Esse momento é dolorido, mas ele é um momento que ele é dolorido de uma forma consciente. Você sabe que está fazendo isso. É diferente da pessoa que fica só reclamando e falando mal de tudo e achando que ela merece, eu mereço esse gasto, eu mereço beber um pouquinho mais, eu mereço usar isso, eu mereço aquilo. E aí você não pensa na pessoa lá da frente que é a que realmente merece, porque se você não fizer agora, deixar lá para frente, você vai ter uma vida melhor lá na frente. É esse o objetivo de investir. Caso você discorde disso, tudo bem, não tem problema algum. Mas o processo de melhoria, o processo de evolução, ele parte desse princípio. E a gente não tem como fugir dele caso queira evoluir. Se quiser continuar na mesma, você continua do jeito que está. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, compartilhe e nos vemos no próximo. Falou!